fez os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos nos últimos dias do tempo litúrgico da igreja. Nós sabemos que na igreja nós não seguimos o calendário civil, que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Nós seguimos um calendário diferente, o calendário litúrgico, que começa no 1º domingo do Advento e termina no último domingo do tempo comum. Que nós também, nesse último domingo do tempo comum, celebramos Cristo como Rei do Universo. E ao longo do ano litúrgico, desde o 1º domingo do Advento, onde nós celebramos, onde nós meditamos a vinda de Jesus, que veio na carne há 2000 anos atrás, nasceu em Belém como uma pequenina criança, passando por todos os mistérios da vida de Cristo, nós comemoramos e celebramos nos últimos domingos do tempo comum e também nos últimos dias de semana, nós celebramos o final do mundo e a vinda gloriosa de Jesus. E Jesus hoje, no Evangelho, anuncia a destruição de Jerusalém. E essa destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da nossa era, ou seja, quase 2000 anos, essa destruição de Jerusalém, ela é uma profecia, ela prefigura o fim deste mundo e o início da vida plena com Deus. Porém, amados irmãos, eu gostaria que nós meditássemos apenas 2 frases do Evangelho de hoje. A primeira é que quando Jesus vê Jerusalém, Jesus começa a chorar e diz: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Amados irmãos, esta palavra de Cristo, ela é para todos nós hoje. Nós, enquanto sociedade humana, mas nós também enquanto singulas pessoas no meio desta sociedade. Se nós compreendêssemos o que realmente nos pode trazer a paz. Amados irmãos, o mundo tenta nos vender a paz a todo custo. O mundo tenta nos fazer acreditar que a paz é, quem sabe, ter muito dinheiro e assim não ter problema algum. O mundo tenta nos vender a ideia de que ter a paz é ser bem-sucedido intelectualmente, é ser bem-sucedido no grupo familiar. O mundo tenta nos passar a ideia de que o que nos dá verdadeiramente a paz é não deixar que as coisas do mundo nos abale,
Por isso, cada vez mais crescem filosofias orientais que tentam dizer que a gente precisa estar sobre todas estas dificuldades. E às vezes até nós católicos queremos estar zen. Isto é uma filosofia pagã, isto é uma filosofia oriental que nada tem a ver com o Evangelho. Às vezes nós pensamos que ter a paz é não ter problema. Às vezes pensamos que a paz a paz de nos traz. Por isso que quando Jesus ressuscita e ele vai ao cenáculo e encontra os apóstolos, a primeira coisa que ele diz é: a paz esteja convosco. Somente Jesus nos traz a paz. Somente o Senhor ressuscitado nos comunica a sua paz, porque a paz não é ser bem-sucedido, porque a paz não é a ausência de problemas ou de guerra. A paz é saber que o Senhor está ao nosso lado. E independentemente do que nos aconteça, o Senhor usará isso para nos salvar. É aquela bonita experiência de São Paulo, que nós gostamos tanto de repetir. Carta aos Romanos, capítulo 8, 28, é até fácil de decorar. Diz São Paulo que nós precisamos compreender que as coisas que nos acontecem, todas elas contribuem para a nossa salvação. Elas contribuem para a nossa santidade. Elas contribuem para estarmos com o Senhor. Por isso, amados irmãos, antes da comunhão, o Padre diz: a paz do Senhor esteja sempre convosco. É somente Ele que nos pode dar a paz. Desde aquele domingo de Páscoa até o último dia do mundo, a igreja anuncia a paz, e a paz é Cristo. Amados irmãos, isso deve nos levar a renunciar a todas as falsas promessas de paz que o mundo tenta nos oferecer. Nós, católicos, nós não podemos cair na conversinha do mundo. Nós, católicos, não podemos comprar gato por lebre. Nós queremos a paz, mas não a paz que o mundo dá. Nós queremos a paz duradoura de Cristo. Nós queremos a paz de compreender que depois desta vida seremos felizes eternamente com Deus. Nós queremos a paz de compreender que a nossa vida não é o tresloucado correr do nada do qual saímos para o nada para o qual iremos, mas que a nossa vida neste mundo é um caminhar e um crescimento do amor de Deus de onde saímos para este mesmo amor para o qual nos encaminhamos depois que nós tivermos completado a missão neste mundo. Nós precisamos renunciar, repito, às falsas promessas e aos falsos compromissos de paz que o mundo nos oferece, para assim confiarmos só em Jesus. Amados irmãos, quantos de nós, quantos dos nossos contemporâneos confiam mais nas coisas do que em Deus? Quantos dos nossos contemporâneos e de nós mesmos, ou parte da nossa vida, nós confiamos mais em coisas e em pessoas do que em Deus? Aproveitemos esta missa para dizer: só em Ti repousa a minha esperança. Só em Ti encontro verdadeiramente a paz. E a segunda realidade que gostaria que meditássemos nesta noite é ainda o que Nosso Senhor disse sobre Jerusalém. Nosso Senhor diz que Jerusalém iria cair, que Jerusalém iria ser destruída, que fariam trincheiras contra ela, que os soldados a cercariam de todos os lados. E Ele diz:
Isto acontecerá porque tu não reconheceste o tempo em que tu foste visitada. Jerusalém não reconheceu Jesus. Jerusalém matou a Cristo. Jerusalém disse não a Deus e por isso foi destruída. Amados irmãos, esta é uma verdade dura que precisamos reconhecer e precisamos que a igreja nos diga com clareza, em alto e bom som. Quando não reconhecemos a visita que Deus nos faz, nós começamos a destruir a nossa felicidade. Quando nós não somos capazes, quando nós já não percebemos que Cristo nos visita, nós começamos a nossa própria ruína. E como Cristo nos visita? Em primeiro lugar, Cristo nos visita pelos sacramentos. Quando você não se confessa, você começa a sua ruína. Quando você não acredita mais na confissão, você começa a destruir o que você recebeu no batismo. Quando você não reconhece mais Cristo na Eucaristia, você começa a se destruir. Quando você começa a comungar de qualquer jeito, quando você recebe Cristo de qualquer jeito, você começa a iniciar um processo que te leva para longe de Deus. Cada um dos sacramentos são presença de Cristo, são visita de Cristo na nossa vida. E quando a gente se afasta dos sacramentos, nós não reconhecemos a visita de Cristo. A liturgia é visita de Cristo. Quando a gente diz a missa está cumprida demais, quando a gente não gosta do cheiro do incenso, quando a gente diz para que tanta flor, o padre está gastando dinheiro, nós estamos destruindo a sensibilidade da nossa alma e assim não estamos percebendo a visita do Senhor. Quando a gente encontra a primeira desculpa para não vir para a missa, a gente está dizendo não à visita do Senhor. Quando a gente perde a atenção pelos detalhes da nossa fé, de ficar em silêncio na missa, de não conversar para não atrapalhar os irmãos que querem rezar, nós estamos perdendo o sentimento que nos faz reconhecer a visita do Senhor. Mas também, amados irmãos, existem mais dois modos como Cristo nos visita. Nos visita em sua palavra. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, quando a gente despreza o Evangelho, quando a gente se coloca acima da palavra de Deus, a Bíblia é coisa antiga, o Evangelho foi escrito há 2000 anos, a igreja precisa se atualizar. Quando a gente diz isso, a gente fecha a porta do nosso coração para Deus e impede que Ele nos visite. Amados irmãos, amanhã nós vamos viver um momento muito bonito na nossa paróquia. Nós vamos viver amanhã o lançamento do livro sobre o Evangelho de São João. Meditações de um discípulo amado. Amanhã será a oportunidade para a gente querer que Cristo nos visite em seu Evangelho, em sua palavra. Porque São Jerônimo dizia uma coisa que deveria envergonhar todos nós. São Jerônimo dizia: desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. E quão pouco nós conhecemos a Bíblia, quão pouco nós conhecemos as histórias sagradas. E não é porque nós não temos capacidade de conhecer, é porque nós ainda não demos passo. E por último, amados irmãos, existe um outro modo como Cristo nos visita. Cristo nos visita no irmão pobre, no irmão doente, no irmão necessitado. É o Evangelho de São Mateus, é o seu capítulo 25, onde ele disse:
toda vez que tu fizeste isso a um dos pequeninos, foi a mim que fizeste. E por isso hoje nós estamos celebrando Santa Isabel da Hungria. Ela soube reconhecer em cada um dos pobres a imagem de Cristo. Amados irmãos, o cristão não faz filantropia. Filantropia quem faz são os pagãos. O que é filantropia? Vamos estudar a palavra juntos. Philos significa em grego amor. Anthropos significa homem. Então, filantropia é amar o homem porque o homem é um homem, porque o outro é um ser humano. O cristão não faz isso. O cristão não cuida do irmão porque o ser humano tem uma dignidade humana. O cristão vai muito mais além, o cristão dá um passo muito mais profundo. O cristão vê no outro Cristo. Então o cristão não faz filantropia, o cristão faz philos Christos. O cristão faz o amor porque Cristo mandou. Porque o cristão reconhece no outro Cristo. Porque Madre Teresa de Calcutá dedicou sua vida a cuidar dos pobres, dos leprosos. Uma vez ela encontrou alguém muito rico e ela aproveitava sempre a ocasião. Quando via alguém rico, ela já levava para pedir dinheiro, para pedir ajuda. E ela levou num leprosário que ela cuidava dos leprosos, faltando os membros, um cheiro terrível. E ele disse à Madre Teresa: Madre, eu não faria o que a senhora faz, nem por $1 milhão. E a Madre Teresa respondeu: eu também não faria por $1 milhão. Ela fazia por Cristo, ela fazia porque em cada um deles ela via o Senhor, porque ela via o motivo de sua salvação. A mesma coisa aconteceu aqui tão próximo de nós, com a Santa Dulce dos pobres. Ela não fazia porque ela queria se candidatar a vereadora. Ela não fazia porque ela queria aparecer, ela não fazia porque ela tinha uma teoria, ela não fazia porque ela era da teologia da libertação. Ela fazia porque ela via Cristo nos outros. Aliás, tenha muito cuidado e atenção. Quem fala muito em pobre, faz muito pouco pelo pobre. Mas quem se ajoelha muito diante de Jesus, esse sim, faz muito pelo pobre. E essas mulheres, como Santa Isabel, puderam dedicar-se aos outros, porque viam Cristo nos pobres. É um modo como Cristo nos visita, nos irmãos. Mas existem muitos tipos de pobreza. Existe a pobreza material, mas existe também a pobreza física. Existe também a pobreza do coração. Quanta gente sozinha. Hoje, 2 ministros da comunhão, Dona Beta e seu Muriçoca, visitaram à tarde alguns irmãos que moram no lado dos idosos em nossa cidade. Ali estão pobres, pobres do carinho, pobres da palavra de Cristo. A mulher que os recebeu dizia aqui, quase todos são católicos ou evangélicos. E depois alguém me disse, os católicos estão indo tão pouco lá, estão desprezando a visita de Cristo, estão desprezando o Senhor que está neles. Então, amados irmãos, a gente precisa abrir os olhos para enxergar as 1000 faces da pobreza. É a pobreza de quem não conhece a Deus, é a pobreza de quem gostaria de receber um abraço, é a pobreza de quem gostaria de fazer um serviço na igreja, mas não encontra espaço. Existem 1000 modos de revelar-se da pobreza. E quando nós acolhemos estes pobres, nós estamos acolhendo a visita de Cristo. E estamos evitando que o nosso fim seja o de Jerusalém, que não sobre pedra sobre pedra. Estamos evitando que nós cheguemos
a destruição. Estamos possibilitando que cheguemos à salvação, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era nu, peregrino, enfermo ou preso, e tu vieste ao meu encontro. Vamos sair daqui hoje, amados irmãos, mais atentos às visitas do Senhor. A esses 4 modos como o Senhor nos visita, e que eu agora repito, para que a gente leve muito gravado, não na memória, mas gravado no coração. O primeiro modo como Cristo nos visita são os sacramentos, os 7 sacramentos. Cada um deles é a visita do Senhor para nós, porque é um canal de sua graça. Depois, a palavra de Deus, sua palavra, conhecer a palavra. E amanhã a gente tem que estar aqui para acompanhar o lançamento do livro e deixar que esse livro nos ajude, sendo uma chave para abrir o nosso coração para o Senhor. Depois a liturgia bem celebrada, a liturgia bem participada, a liturgia vivida, deixando que cada símbolo da liturgia toque o nosso coração. E o último e 4º modo como Cristo nos visita é através do irmão e da irmã, sobretudo dos pobres, dos doentes, dos necessitados. São eles que nos trazem Cristo, são eles que nos possibilitam subir ao céu. Não desperdicemos as visitas do Senhor. Amém. Cantando, façamos o nosso ofertório.